Olá, meus caros, tudo bem? No episódio sobre o básico da PCR, eu comentei que um dos 5 Hs, o H de H+, ou seja, de acidose, merecia um episódio à parte, né? Pois bem, aqui eu tô para destrinchar o porquê que a acidose é interessante de se pensar à parte e como tratar ela. Vamos lá? Olha só, a acidose não é como o pneumotórax hipertensivo ou o choque hemorrágico quando causa uma PCR. O que eu quero dizer com isso é que o choque hemorrágico pode evoluir para uma PCR em segundos. O pneumotórax hipertensivo também. A acidose, não. Ninguém fica acidótico de uma hora para outra. Ninguém está de boa com pH 7,35 e do nada vai para 6,5. Até porque o corpo tem diversos mecanismos fisiológicos para tentar compensar essa acidose. E dependendo do tipo de paciente, a acidose nem vai causar uma PCR. Já tive a oportunidade de ver paciente com pH de 6,5 que não estava nem entubado. É a mágica da cetoacidose diabética. Então, a acidose vai ser um dos fatores em uma PCR multifatorial. Então, por exemplo, um paciente com sepse, que está em choque séptico refratário, com 2 drogas vasoativas, ou um paciente politraumatizado, em choque hemorrágico, fazendo a tríade letal ou chá da morte, que é a acidose, hipotermia e coagulopatia, ou mesmo no paciente doente renal crônico, que está infectado e fazendo uma insuficiência renal aguda sobreposta a essa doença renal crônica. E também, um outro exemplo comum, no paciente com cetoacidose diabética. E aí, minha gente, se cada um desses pacientes entra em PCR, a gente precisa primeiro entender o caminho que levou o paciente para a PCR para poder atuar sobre ela. Por exemplo, um paciente com choque hemorrágico fazendo a tríade letal, você precisa transfundir, você precisa aquecer e você precisa parar o sangramento. Um paciente séptico, em choque refratário, evoluindo com aumento de droga vasoativa, que não está respondendo a nenhuma medida, que está ficando cada vez mais acidótico, ele vai provavelmente ter uma PCR por acidose. Mas aí ele parou ou ele morreu? No caso do cetoacidótico, tem vários detalhes interessantes que a gente pode pensar. O primeiro é que se você já ouviu falar do uso de bicarbonato na acidose, através de pessoas que tentaram dar um mínimo de embasamento científico, provavelmente você ouviu falar que bicarbonato a gente usa no doente renal se o pH estiver abaixo de 7,1 e na cetoacidose só se estiver abaixo de 6,9. Mas espera aí, por que a gente permite um pH mais baixo para quem está com cetoacidose? Ou, em outras palavras, por que a gente permite uma acidose mais grave para esses pacientes? A resposta é simples, é porque o tratamento da cetoacidose diabética é eficaz e rápido. Quando você começa a tratar, a hidratar, a fazer insulina, o pH começa a subir rapidamente, sem necessidade de fazer bicarbonato. E aí você pode me perguntar, mas Adriel, eu não posso fazer bicarbonato já de cara? Para ser bem sincero, a resposta é não. Olha só, a evidência para bicarbonato é muito baixa. O melhor estudo que a gente tem chama Bicar ICU e eu vou tomar esse tempo para falar um pouco sobre ele. Esse estudo, publicado em 2018, é a melhor evidência que a gente tem para falar sobre o uso de bicarbonato em doentes críticos. Ele envolveu 26 UTIs francesas e nos quais os pacientes eram randomizados para fazer bicarbonato ou não, partindo de um pH menor que 7,2. Sendo que os pacientes com cetoacidose e os pacientes com doença renal crônica em estágio 4 foram excluídos desse estudo. Dos 389 pacientes analisados, a sepse estava presente em 61%. Insuficiência renal aguda AKIN 2 ou 3 estava em 47% dos pacientes. 80% deles estavam usando droga vasoativa. E o objetivo desse estudo era um desfecho combinado, era alcançar um pH maior que 7,3 ou ver alguma diferença em mortalidade com o uso do bicarbonato. Só que o resultado desse estudo foi que não mudou a mortalidade, você fazer ou não fazer bicarbonato. E tiveram alguns problemas, por exemplo, 24% dos pacientes no grupo controle receberam bicarbonato, quando não era para receber. Mas, quando foi feita a análise de subgrupo, olhando apenas para os pacientes com IRAC em 2 ou 3, teve uma diferença de mortalidade estatisticamente significativa. Mas atenção, essa diferença pode estar envolta em alguns vieses relacionados ao desenho do estudo. No momento que eu gravo esse episódio,
ainda está rolando o estudo BICAR ICU 2, que é a segunda versão dessa pesquisa, que vai tentar trazer novas respostas. Então, voltando para a resposta inicial, a princípio não faz diferença fazer bicarbonato nesses pacientes com acidose grave. E no paciente com cetoacidose, é justamente o tratamento da cetoacidose que corrige o pH de maneira efetiva e rápida. Você pode me questionar se esse episódio não era sobre PCR, porque quem está falando de bicarbonato, né, fora da PCR? Vamos imaginar o seguinte: você pegou aquele paciente com cetoacidose diabética grave. O paciente está com um pH de 6,9, está com uma frequência respiratória de 36, está usando musculatura acessória e todo o resto para respirar. O paciente acabou de chegar, você instalou suas medidas, mas acha que vai precisar entubar esse paciente. Você prepara seu material, tenta entubar e não consegue na primeira laringoscopia. O paciente desatura, você tenta novamente, resgata ele e depois, com muita dificuldade, você consegue. Essa tentativa toda da sua intubação durou 2 minutos a partir do momento que você fez o bloqueador neuromuscular até conseguir efetivamente colocar o tubo dentro da via aérea do paciente. Pois bem, primeira checagem de pressão arterial do paciente após a intubação e não tem pressão. Checa o pulso e não tem pulso. PCR. Você vai lá, reanima o paciente, depois de uns 3 ciclos o paciente volta. O que aconteceu aqui? Qual foi a causa da PCR? Possivelmente acidose. Pode ter sido hipóxia? Talvez, mas possivelmente acidose. Teve um estudo com pacientes saudáveis que demonstrou que a cada minuto que o paciente passa em apneia durante a intubação, você tem uma queda do pH de 0,15. Isso significa que se você deixou o teu paciente em apneia para tentar intubar e demorou 2 minutos para intubar, aquele pH de 6,9 pode ter ido para 6,6. E aí, conforme você reanima o paciente, vai ventilando e ele vai melhorando ligeiramente dessa acidose, ele volta, ele tem um RCE. Quando a gente vai entubar pacientes que já estão em acidose, principalmente acidoses graves, uma das questões fundamentais é fazer a melhor das tentativas para diminuir ao máximo o tempo de apneia, porque a apneia piora a acidose, vai piorar o pH. E naquele paciente que estava com a cetoacidose diabética com 36 de frequência respiratória e um pH de 6,9, o pH só estava 6,9 porque ele estava com 36 de frequência respiratória. Ele estava lavando ao máximo o CO2 para manter aquele pH. A partir do momento que você corta a respiração do paciente, você acabou com esse mecanismo compensatório que agora não existe mais. Você é o mecanismo compensatório. É nesse contexto que a gente tem a acidose como uma possível causa de PCR. É aí que você pode até me perguntar mais uma vez. Nesse caso, que eu sei que a acidose é um mecanismo potencial, causador da PCR, eu faço bicarbonato? E a resposta continua sendo não. A gente não tem nenhuma evidência de que o bicarbonato vai causar mais retorno da circulação espontânea, que ele vá mudar a mortalidade desses pacientes. Na verdade, as únicas evidências que a gente tem apontam para o fato de que talvez o bicarbonato possa até ser deletério, porque ele vai se decompor no HCO3- e no H+, quando ele entrar no sangue, e aí esse H+, ele é o ácido. E como o organismo do paciente em PCR não funciona como o organismo do paciente de uma pessoa normal, existe uma chance de que esse H+, que está a mais, não vai ser capturado pelo sistema tampão e vai piorar a acidose. Então, nesse contexto, quando a gente tem um paciente que você suspeita que a acidose pode ser uma causa da PCR, o foco é tratar a causa da acidose. Como eu disse lá no começo, você não vai ver por aí causas súbitas de acidose. A acidose não é um politrauma, não é um infarto, não é agudo. A acidose é o desenrolar de uma doença que está estabelecida e está evoluindo. Seja uma sepse, seja uma cetoacidose diabética, seja algum tipo de insuficiência respiratória. Você vai tratar a sepse, vai tratar a cetoacidose, vai tratar a insuficiência, seja ela renal, seja ela respiratória. Se o paciente entrar em PCR, vai reanimar. Mas o bicarbonato, talvez ele não tenha tanto racional para entrar aqui. É isso, minha gente. O episódio de hoje é curto. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com seus inimigos. O importante é compartilhar.